Perdoa? Será que Deus perdoa? Será que Deus, Ele amaldiçoa? Será que Deus, Ele te castiga? Queridos, eu quero mostrar para vocês na Bíblia alguns crentes, alguns tinham chamado, outros foram consagrados pelos homens, não por Deus. Outros tinham chamado quando ainda estavam no ventre da mãe, mas eles fizeram alguma coisa. Será que Deus perdoou? Será que Deus castigou? Será que Deus amaldiçoou? Não por nenhum de vocês. Deus amaldiçoou sim ou não? Sim? Não? Não? Alguém conhece a história de Caim e Abel? Ali, será que Deus não amaldiçoou? Né? E o que aconteceu com Moisés? E Saul? Saul, ele não foi consagrado rei pelo povo? Não foi por Deus. E depois? O que aconteceu com a desobediência de Saul? Não é verdade? É muito importante, quero trazer essa mensagem com esses versículos e trazer para mim primeiramente, depois para vocês. Como nós estamos sendo crentes nos dias de hoje? Nós temos preocupado com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou, irmão, e pensou? Se Jesus vir hoje, como você vai ficar? Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim: se Jesus vir hoje, você está pronto? Você está pronto? Aplauda o Senhor Jesus. Você está pronto, igreja, a todo tempo, porque não sabemos nem o dia e nem entendemos. Senhor Deus, é uma humilde mensagem para uma igreja abençoada. Aqui, Pai, está o teu povo. Não deixe, Pai, que nem eu, nem a pastora fale nada de nós. Mas, Pai, que nós possamos nessa noite ser instrumentos. Eu sei que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Porque eu posso, Pai, sentir a tua presença. Eu estou me segurando, Pai, para ficar de pé. Porque a tua presença, Pai, ela é muito mais do que notória aqui nesse lugar. E eu posso sentir o teu serviço. Fala conosco nessa noite, Pai. Porque nós precisamos ouvir a tua voz. Conta isso comigo. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Levantou Caim contra seu irmão e o pessoal, de quem Caim e Abel eram filhos? Adão e Eva. Naturalmente, então eles eram crentes. Eles eram o quê? Crentes. Se era uma oferta, um dízimo, é mais uma prova que, além deles ser filhos de crente, eles também eram crentes. Concorda comigo? Mas, como disse a pastora no início da abertura,
Ali entrou inveja. E não era ninguém de fora. Era o irmão. Repita assim comigo. O irmão. Você está entendendo? Às vezes nós temos lutas na família. E às vezes nós falamos assim, nossa, não é nem ninguém de fora. É da minha própria. É da minha própria o quê? Família. Não acontece isso com a gente? Ali a Bíblia relata o primeiro homicídio da humanidade. Ali a Bíblia relata a primeira morte dentro de uma família. E era por causa do quê? Você está entendendo isso? Às vezes as coisas, querido, não precisam acontecer lá fora. Às vezes as coisas acontecem aqui dentro da igreja. Às vezes as coisas acontecem dentro da nossa própria família. E o que nós fizemos? Mas olha o que Deus fez. É o próprio Deus que dá essa resposta. E ali está um motivo, está uma razão a qual o próprio Deus amaldiçoa. Contexto bíblico, pastor Jesus. Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 11. Deus amaldiçoa. Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 11. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Diz que a igreja, Deus, maldito. Querido, o que eu quero dizer com isso para mim e para você? Muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra carne. Só que a Bíblia nos relata que a nossa luta é contra espírito e contra estado. Não importa o que um irmão, um tio, um primo, alguém da tua família ou da tua igreja faça com você. O próprio Deus, Ele há de levantar. Não é necessário nós darmos respostas. Não é necessário nós virarmos o rosto. Não é necessário nós criticarmos. Não é necessário nós rebatermos. O próprio Deus, Ele faz. Aleluia. O próprio Deus, Ele faz o quê? Isso? Então vira para o irmão que está do seu lado. Canta esse nome dele. Agora fala para ele assim: não faça nada. Agora responde com fé: você tem Deus. Você tem Deus. Você está entendendo? Quando nós temos um Deus, as lutas vêm, lavar, se canta. E às vezes Natália é com nossos próprios filhos. Eu não sei porquê, Natália, mas Deus está mandando dizer para você que acalma. Ele vê as lutas. Quando as lutas é com filhos, Natália, é nada mais do que menos eu tenho quatro. Deus sabe como que é difícil. Não é fácil. Quantos aqui não são mães? Quantos aqui não são pais? Quantos aqui não passam por dificuldade? Eu fico imaginando Adão e Eva, o que eles sofreram, o que aconteceu com Adão, com Caim e com Abel. Agora, trazendo isso para nós, você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não sente o seu sofrimento do mesmo jeito que Deus, ó mãe, ó pai, que você sofre
família passa, Deus também sente. E Deus sabe o que você está passando. Não precisa ser de fora da família. Não precisa ser de fora da igreja. Sabe por quê? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós entendemos ainda, irmãos, se Ele sabe de todas as coisas, irmão, quando chegar na hora dele agir, você pode ter certeza. Ele vai agir. E Ele vai agir. Ei, Deus está mandando falar para você. Deus, Ele vai agir em teu favor. Deus vai agir em quem, irmão? Quem crê nisso? De repente você pergunta assim, pastor, por que Ele vai agir em meu favor? Você não age em favor do teu filho? Você imagina Deus. Você imagina quem? Deus. Está entendendo isso, Deus? Ele sabe. Ele está vendo. Se nós entendemos então que a nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito, as demais coisas vão ser acrescentadas. E Deus manda dizer nessa noite que vai acrescentar para mim. Aleluia, glória a Deus. Recebe aí? Ele vai acrescentar para mim e para você. Tem alguém me ouvindo? Você está entendendo isso? Ele vai acrescentar, pastor, mas está difícil. Se fosse fácil, querido, Deus não tinha chamado Jesus. Deus não tinha chamado quem? Tinha chamado o pastor Matone, tinha chamado a evangelista Rony, tinha chamado a ovelha Michele, tinha chamado a Val, tinha chamado a Natália, tinha chamado qualquer um de nós. Mas porque era difícil, Ele chamou o próprio Deus. Sabe por que Ele chamou Jesus? Porque Ele, muitas vezes Ele sabe que eu e você, a nossa cruz, querido, pode ser uma discussão, pode ser um trabalho com o filho, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser alguma situação na igreja, no trabalho, mas a cruz que Jesus carregou foi por todas. Você está entendendo isso? E além dele carregar aquela cruz, Ele morreu nela por mim. Agora, detalhe. Nós sabemos que o povo de Hebreus, eles estavam sendo escravos. A Bíblia relata que eles amassavam, que eles faziam barro para construir casas e outras coisas. Mas aquele povo precisava ser liberto. Aquele povo precisava que a igreja ser liberto. Então Deus tinha que mandar um libertador. E o detalhe é que esse libertador foi escolhido quando ainda estava no ventre da mãe. Ou seja, vira o dedinho assim para o seu irmão e fala assim para ele: você é escolhido. Agora, sabemos que esse escolhido foi Moisés. Foi quem, igreja? Moisés. Mas hoje é eu e você. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Moisés errou, pastor errou. A Bíblia diz que Moisés, além de errar, Moisés até matou. Moisés fez o quê? Matou. Mas Jesus morreu. Ou seja, o que você faz de errado o que você faz de errado é você e mais você está entendendo. Não aceite nenhuma acusação. É você, Deus.
sua Bíblia, pastor, né? Números capítulo 20, versículo 11. A ignorância. Números capítulo 20, versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. A palavra ignorante quer dizer falta de conhecimento ou grosseria. Ou o quê? Grosseria. Moisés fez isso. E era para ele fazer somente isso. Ele foi então o quê? Grosso. Amém, mano. Por ele ser grosso, mesmo ele sendo escolhido do ventre da mãe, mesmo ele sendo um pastor, mesmo ele sendo um libertador, Deus também não perdoa. Deus perdoou até dele ter matado uma pessoa. Não foi? Mas por que será que Deus não perdoou ele ter feito isso? E era para ter feito isso. Querido, aquela rocha, digamos que ela era o próprio Deus. Então, quando aquele Moisés tocou naquela rocha, saiu água. Com certeza ele estava já com a paciência, né? Mas ele não poderia jamais ter feito isso naquela rocha. E olha o que aconteceu com Moisés. Números capítulo 20, versículo 12. O decreto. Então, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei essa congregação na terra que eu lhe tenho dado. Querido, ali sabe o que Deus disse para Moisés? Olha, Moisés, você venceu as pragas, você venceu as maldições, você atravessou o mar vermelho, você enfrentou o faraó, só que você não vai entrar na terra. Alguém me ouve? Glória a Deus. Você não vai entrar onde? Você está entendendo por quê? Simplesmente porque ele foi grosso. Ou ele foi ignorante. Agora imagina. Leva isso para você nessa noite. Há quanto tempo você é batizado? Há quanto tempo você vem na igreja? Há quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo de quem? Deus. E se ele vir nas nuvens, você rejeitou o mundo? Rejeitou bebida, rejeitou prostituição, rejeitou droga, rejeitou um monte de coisa. Você também é crente, é escolhido de Deus, não vá se decanta lá baixai, que nem Moisés. Mas se você, irmão ou irmã, fica, o que você vai fazer? Moisés passou por muitos apuros, não passou? Moisés sofreu muitas calúnias, não sofreu? Ele ficou. Ele não entrou na terra prometida. Eu não tenho dúvidas que Moisés foi salvo. Não. Eu não tenho dúvidas daquela visão. Ao
Moisés estava lendo aquela visão, Rony. Outros falam que não, evangelista. Mas será que era Elias? Moisés? Será que ele estava naquela visão? Quem era? Aquelas testemunhas. A Bíblia relata que um anjo do Senhor, nós entendemos que um anjo do Senhor escondeu o corpo de Moisés para que não haja uma adoração a Moisés, porque devemos adorar somente Moisés. Ele foi um grande homem. Você é uma grande mulher. Você é uma grande serva do Senhor. Um grande servo do Senhor. Mas a pergunta é se Jesus voltar. O que vai ser de você? O que vai ser de mim também? Porque eu erro, eu falho. Então a pergunta é: o que vai ser de nós? Queridos, olha o que aconteceu nessa hora. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. A rejeição do homem. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. E diz assim: Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Deus só usou um profeta para falar com Saul. E o que Saul fez? Ele rejeitou a palavra de Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que Saul, ele foi desobediente. Ele foi o quê? Desobediente. E da mesma forma que Saul desobedeceu, ou foi desobediente, ou rejeitou a palavra de Deus, irmãos, Deus também o rejeitou. Deus também fez o quê? Rejeitou. Da mesma forma que você, que eu, que nós rejeitamos a palavra de Deus. Não é do pastor, não é da pastora, não é do evangelista, não é da obreira, não é de ninguém. É a palavra de quem? Deus. Deus também vai rejeitar. Isso é duro, irmão. Só que é verdade. É sério. Não está na hora de nós brincarmos. Não está na hora de nós ficarmos com mimimi. Está na hora de nós sermos verdadeiros crentes. Porque a Bíblia relata que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E se Ele perguntar nessa noite, cadê a glória dos verdadeiros adoradores? Glória a Deus. Porque muitas vezes é necessário que nós mostramos, evangelistas, que somos pentecostais, que a pergunta seja: aonde está aquele povo? Aleluia. Às vezes nós queremos que Deus nos ouve, não é verdade? Coloca a mão no ombro do seu irmão assim e fala com ele: você quer que Deus te escuta? Fala com fé: você quer que Deus te escuta? Agora levanta a sua mão para o céu e fala assim: então adore, então adore, então adore, então adore, em espírito e em verdade. Pergunta assim para mim, não, por que, pastor? A resposta é só uma: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E quando nós fazemos isso, querido, você sabe o que é a melhor coisa? Deus, Ele é simplesmente Deus. É ou não é?
Você como simples humano, simples ser humano, você pode estar aqui sentado. Você vai estar aqui sentado, pensando, descansando as pernas. Mas se você tiver aquele Deus grandão, bonitão, lá de cima, vai abrir a comporta do céu, vai lá para baixo e vai falar assim: vai lá, meu anjo, vai lá, meu anjo, porque aquele lá é o verdadeiro. E quando temos verdadeiros adoradores, querido, ali o céu se abre. Ali que nem muitos dizem na teologia, o céu desce. E nós começamos então a sentir a presença do Espírito Santo. Será que não é isso que nós queremos? Será que não é isso que nós queremos? Aleluia. Então, querido, contexto bíblico, pastor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebeldia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebeldia. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu quero dizer uma coisa bem simples para você. Prepara, não vai passar, meu Deus. Não seja rebelde. Não com o pastor, não com a pastora, não com o evangelista, não com os obreiros, mas com Deus. Porque Deus, ele tem algo maior nessa vida. E esse algo, querido, só depende de você. Vem aqui à frente, por gentileza. Eu quero pedir a pastora Juliana, que hoje a mão da Michele, da obreira Michele, do evangelista Rony. Eles vão orar por você. E a Natália vai me ajudar a cantar Vai Passar. Aleluia. Porque, queridos, a mudança não começa no altar nem dentro da igreja. Aleluia. Mas a mudança começa em mim e em você. Sim, meu Senhor. Mas lembre-se, deixa tudo aqui que te impede de servir a Deus Aleluia. em espírito e em verdade.